falar de um tema que eu adoro particularmente, que se chama fluir com a vida. Quando nós falamos ou estamos em consulta dentro da área da medicina integrativa, ouvimos muitos comentários de não me vou apaixonar mais, não me vou despedir, mas não gosto do meu emprego. Então, todos estes comentários me fazem ou me fizeram sempre muito a mim pensar na vida e na forma de vivermos a vida e, portanto, eu hoje gostava muito de vos falar da forma como eu entendo que deva ser a nossa vida e o que é este fluir com a vida e como é que nós podemos então fluir com a nossa vida, ok? Então hoje vamos começar com um poema e o poema chama-se O Rio e o Oceano e é assim, diz-se que, reza a história que momentos antes de um rio entrar no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, os lagos, o longo caminho sinuoso através da floresta, através dos pequenos povoados, através das grandes cidades. E vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar para trás. Ninguém pode voltar para trás. Voltar para trás é impossível na existência. Podemos apenas ir em frente. O rio precisa de se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio compreende que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento, por outro é renascimento. Este é um poema magnífico do Khalil Gibran, que é um poeta que escreveu muito sobre o amor e eu adoro particularmente. E, portanto, quis começar-vos esta conversa exatamente com este perdermos o medo de entrarmos e de sermos o oceano, de nos transformarmos no melhor que possamos ser, de verdadeiramente nos transmutarmos numa coisa melhor, que no fundo é passarmos de um rio para um oceano. E o maior medo da humanidade é exatamente abrir a cortina do conhecimento e descobrir que tudo aquilo que acreditava nunca existiu. Portanto, atrevam-se a ouvir e a fazer diferente na vida. Nunca podemos suspirar e esperar por resultados diferentes na nossa vida se continuarmos a fazer tudo da mesma maneira. E isto serve para os nossos relacionamentos, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, para emagrecer. E é muito curioso porque hoje vi uma amiga que não via há uns 10 anos que me disse o que é que eu fazia, que eu estava exatamente na mesma. Além de eu dizer que ela tinha um problema ocular, porque já passaram 10 anos e eu também sei olhar para as fotografias. Mas na realidade eu penso que na nossa vida nós temos que nos concentrar em fluir com a vida e este fluir com a vida implica que possamos ser o melhor que viemos aqui para ser, que é imensamente felizes. Então, como sempre, eu gosto de começar com as definições. Qual é a definição de fluir? Porque hoje vamos falar de fluir com a vida. Então, o que é fluir? Fluir significa jorrar, significa correr em estado líquido, significa dar origem a, dimanar, nascer, correr um líquido através de um local ou brotar dele, portanto, e pode ser brotar este líquido, não é? Como este rio, que é um fluir, como
como com ideias da mente ou palavras da nossa boca. Portanto, quando pensamos que o rio corre para o mar, o rio corre para o oceano, corre. Vai andando até chegar, então isto é o fluir do próprio rio, mas também pensemos, por exemplo, numa montanha com gelo. E quando a montanha entra em degelo, a água escorre pela montanha. Portanto, a natureza escolhe sempre, exatamente pelas leis da poupança de energia, escolhe sempre o caminho mais fácil. Portanto, a água nunca discute com um obstáculo, a água simplesmente contorna o obstáculo. Isto é fluir. E então, o que é vida? A palavra vida, que vem do latino vita, é um conceito muito amplo e que admite diversas definições. Portanto, esta palavra pode se referir simplesmente ao processo no qual os seres vivos são uma parte, como ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo, como à condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu, ou simplesmente a vida é aquilo que faz com que um ser esteja vivo. Do ponto de vista da ciência e da conscienciologia, nós temos duas vidas. Nós temos a vida intrafísica, que é esta que eu estou neste corpinho maravilhoso, que é exatamente dentro do meu corpo físico, e temos a vida extrafísica, que é a vida quando eu já deixo o meu corpo físico e passo para a outra dimensão. E isto é muito importante, nós conseguirmos perder, portanto, primeiro entendermos esta diferença entre a vida intrafísica e a vida extrafísica, exatamente para perdermos o medo da morte, portanto, perdermos o medo de deixarmos este corpo físico, porque na realidade, quando entendemos um pouco mais sobre toda a vida espiritual e toda a vida da consciência propriamente dita, e começamos a estudar a consciência, a nossa consciência particularmente, então vamos perder o medo, porque sabemos que a outra existência, que é exatamente a outra vida depois da morte, que no fundo é a vida extrafísica na outra dimensão, existe e eu, com a certeza disto, perco o medo da minha dessoma, portanto, do meu largar do meu corpo físico. Metafisicamente, a vida é um processo contínuo de relacionamentos, porque primeiro eu nasço a partir de um relacionamento, de um amor entre o meu pai e a minha mãe. Segundo, relacionamento com a minha mãe. É o primeiro relacionamento que nós temos, é o relacionamento com a nossa mãe. E a partir deste relacionamento é que nós vamos ter todos os outros relacionamentos. Portanto, primeira coisa é que é importante nós sanarmos as relações com a nossa mãe, com o nosso pai, exatamente para este fluir com a vida ser mais fácil. E então, para descobrirmos o nosso projeto sentido para a nossa vida, mesmo que tenhamos 60 anos, devemos saber quem é que quis que eu nascesse. Eu fui um projeto comum de duas pessoas? Como é que era a relação dos meus pais na minha concepção? O que é que o meu pai e a minha mãe sonharam para mim? O que é que, no momento do meu nascimento, no momento da minha concepção, o que é que os meus pais faziam? O que é que os meus pais sonhavam para eles próprios? Em que é que eu vim melhorar ou piorar a sua existência? E que segredos é que existiam na minha família na altura da minha concepção e do meu nascimento? Tudo isto, todos estes pormenores que eu devo saber e que devo sanar nesta perspectiva mais metafísica, conta muito para a minha felicidade da minha vida. Portanto, resumindo, quando eu digo o fluir com a vida, este fluir com a vida é eu danço conforme a música. Eu aceito aquilo que me acontece. Eu deixo de controlar a minha vida, no sentido obsessivo do termo. Eu faço e executo a ação que me leva a um objetivo e depois eu deixo de controlar o resultado final. Fluir com a vida é viver sem expectativas. É aceitar tudo aquilo que nos acontece.
Fluir com a vida também é que os outros me aceitem como eu sou. E significa que eu sou como um bambu. Eu sou flexível com aquilo que me vai acontecer. Porque se vem uma rabanada de vento, eu se for um bambu, vou abanar, mas não vou quebrar. Enquanto que se eu for uma coisa fixa e não flexível, eu posso quebrar. Portanto, porque é que eu hoje me lembrei de fazer uma palestra que se chama Fluir com a Vida? Qual é a intenção desta palestra? A intenção desta palestra é que quando o género de comentários de sou infeliz no meu trabalho, mas não me despeço. Não volto a arriscar. Tenho uma relação péssima com a minha mãe, mas não penso nisso. Sou infeliz no meu relacionamento, mas não me separo. Os homens são todos iguais. As mulheres são todos iguais. Não me volto a apaixonar. Não volto a arriscar. Então, todos estes comentários, que são comentários de não fluir com a vida, são comentários do mais pessimista que pode haver. Estes comentários são reais, de pessoas reais. E é com a minha convicção de que nós devemos exatamente fazer o contrário, ou seja, devemos fluir com a vida, que faço uma palestra que possa ajudar no percurso evolutivo das consciências que estão a ouvir. Portanto, que seja uma tarefa de esclarecimento para toda a nossa programação existencial. Lembrem-se que cada célula do nosso corpo reacciona a tudo o que pensa a minha mente. A negatividade, por exemplo, é uma das razões que mais debilitam o sistema imune e estamos todos muito preocupados com esta questão deste vírus que nos apareceu. Então, sabem o que é que eu vos digo? Que se foda. Que se foda ao ir andando, que se foda ao ir ficando, que se foda ao ir amando, que se foda ao ir estando, que é assim que a maioria das pessoas vai sobrevivendo. Então, querem alguém? Expressem essa vontade. Sem meias vontades, sem meias palavras, sem meios desejos, queiram o outro por inteiro. Este é um texto que é adaptado do Pedro Chagas Freitas, que passo a publicitar. Vamos fazer uma palestra sobre amor e relacionamentos dentro da saúde integrativa e da escrita criativa do Pedro, 6 de agosto, para a próxima semana, na quinta-feira. Foi um prazer e será um prazer ter o Pedro a conversar comigo. Portanto, injustiça em qualquer lado é falta de justiça em todo lado, disse o Martin Luther King. Portanto, se mais de nós, humanos, aprendermos a fluir com a vida, melhor se torna a humanidade, porque deixa de sofrer tanto. Essa é a razão pela qual eu resolvi fazer esta palestra. Eu ponho o cabelo para este lado, mas o vídeo aqui aparece do outro lado. Portanto, isto é espetacular. Bom, então, quando nós não fluímos com a vida, quando nós fazemos o contrário, quando passamos a controlar, nós sofremos por antecipação, porque sofremos por antecipação daquilo tudo que pode correr mal. Então, para que correr se eu posso cair? Para que casar se me posso divorciar? Para que telefonar se ele pode não atender? Para que me apaixonar se me posso magoar? Para que ter um filho se ele vai ter desemprego? Então, para que viver, de uma forma geral? Mas, e se corre pelo melhor? Ou seja, se eu amo, se eu beijo, se eu vivo, se eu corro, se eu ganho, se eu me apaixono, se eu sou promovido e se ninguém se magoar, então, nesse momento, vale a pena viver. Lembrem-se que as tempestades fazem com que as árvores tornem mais profundas as suas raízes. Porque o que nós fazemos após as nossas quedas vai fortalecer ou vai destruir o nosso espírito. Então, nós devemos viver como se nunca fôssemos morrer. Confiar, arriscar, tudo acontece pelo melhor e o universo conspira sempre a nosso favor. Portanto, a minha intenção ao falar-vos de fluir com a vida é que abracem hoje, amem hoje, beijem hoje, demonstrem hoje, façam tudo hoje. Não deixem para amanhã, como se hoje fosse o último dia.
vivermos o momento do hoje e fazermos deste momento um momento fantástico e maravilhoso. Portanto, as 7 maravilhas do mundo nós podemos dizer que são o ver, o ouvir, o tocar, o provar, o rir, o amar, o sentir. Porque cada pessoa que nós conhecemos na nossa vida é como uma folha que vai enriquecer a nossa árvore da nossa vida. Algumas folhas simplesmente caem com o tempo, outras nunca saem da árvore. E assim deve ser o fluir com a vida. Aceitarmos, como na natureza, o que acontece, aceitarmos na nossa vida. Relembro-vos que as relações entre as pessoas existem para fazer de nós mais que felizes. As relações existem para fazer de nós profundamente conscientes de tudo, do mundo que nos rodeia e de nós mesmos, porque o outro é meu espelho, principalmente quando há algo no outro que eu não gosto. Um casal não existe para competir, existe para que se complementem. Um deve transformar o outro no que ele ou ela possam ser ou tenham capacidade de ser. Nós devemos iluminar o outro. É para isto que existem as relações na nossa vida. E vejam que giro. O amor acontece quando desistimos de ser perfeitos, exatamente como fluir com a vida, porque o amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. O amor é filho da afinidade espiritual e, a menos que esta afinidade seja criada no momento, ela não vai ser criada jamais. E agora deixo-vos esta pergunta para pensarem até ao fim da palestra. O que é que fariam na vossa vida se soubessem que morriam daqui por uma semana? A quem beijavam? A quem é que telefonavam? Quem é que convidavam para jantar? De quem é que se despediam? A quem é que escreviam? A quem pediam desculpa? A quem é que perdoavam? Então, meus amigos, façam isso hoje. Essa é a lógica de pensar o que aconteceria na nossa vida se soubéssemos que iríamos morrer daqui por uma semana. Portanto, para fluirmos com a vida, nós podemos perder o medo. Perder o medo da morte, perder o medo de ser feliz, perder o medo de me apaixonar, perder o medo de ser melhor que os meus pais. Tudo isto são crenças. E o medo é uma coisa que existe na maioria das consciências da humanidade. O medo é uma emoção universal, com um significado evolutivo, supostamente. Mas o medo também é um sentimento de grande inquietação perante a noção de um perigo externo, quer seja real ou imaginário. Portanto, o medo considera-se um estado emocional desagradável, disputado por situações potencialmente ameaçadoras ou perigos reais. Supostamente a função do medo é proteger a integridade física e psicológica do indivíduo para que ele se liberte de situações potencialmente ameaçadoras. E o medo interfere com a homeostasia do meu organismo humano. O medo pode ser acompanhado de uma sensação de palpitação, dificuldade em respirar, tonturas, de suores, de tremores. Portanto, consideramos, do ponto de vista da psicologia, que o medo é uma emoção primária que está presente em todas as espécies e que implica uma perspectiva de desenvolvimento. Será que nós precisamos do medo? Numa certa perspectiva, o medo, dentro de certos limites, é natural e útil, porque perante uma situação de perigo iminente, o medo garante que eu esteja alerta e, portanto, eu tomo as medidas necessárias para lidar com uma ameaça. Neste sentido, portanto, o medo constitui um recurso adaptativo e incita as pessoas a procurar soluções positivas. Agora, para fluirmos com a vida, nós podemos largar o medo. Deixar de ter medo para que possamos viver em plenitude. Perder o medo para que possamos tomar decisões de vida coerentes. Porque o medo liberta cortisol, que nos bloqueia o córtex pré-frontal, a chamada coordenadura. Portanto, o medo não nos permite sonhar acordados. E lembrem-se, sempre que o homem sonha, o mundo pula
e avança. Portanto, nós precisamos de sonhar para termos mais realizações e mais prosperidade na nossa vida. Mas, por exemplo, como é que nós podemos fluir com a vida quando morre alguém que nós gostamos muito? Então, perdendo o medo da morte, nós conseguimos fluir com a vida, porque nós aceitamos que a morte faz parte da vida. Nós aceitamos que as pessoas apenas mudam de forma. Aceitamos que as pessoas que amamos transitam para outra dimensão. Passam de seres humanos com este corpinho físico para seres espirituais. Na realidade, a morte não existe. A vida continua para todo sempre, porque a vida é. A vida simplesmente é. Nós mudamos unicamente de forma. E então, como é que devemos fluir com a vida quando alguém morre? Como é que devemos fluir com a vida quando alguém me põe nos cornos? Como é que devemos fluir com a vida quando me despedem e eu fico sem sustento para a minha família? Ou como é que devemos fluir com a vida quando alguém que eu amo deixa de me amar? Ou quando eu amo alguém e esse alguém não me corresponde no seu amor? Ou quando é um amor impossível? Quando eu me apaixono ou quando eu amo alguém que é comprometido? Ou quando eu amo alguém que vai viver para longe? Como é que eu posso fluir com a vida quando aparentemente as coisas me correm menos bem? Vamos então agora dar umas dicas para fluir com a vida. Primeiro, esqueça as coisas sem importância. O truque mais importante para deixarmos de ser ansiosos é deixarmos de dar valor às coisas irrelevantes. A seguir, vamos passar a encarar todas as coisas como irrelevantes, porque se eu deixo de considerar uma coisa tão importante que seja um problema, então deixa de ser um problema. Depois, simplificar é uma dica para fluir com a vida. Quanto menos coisas tivermos que fazer, quanto menos coisas tivermos que nos preocupar, quanto menos coisas tivermos em stress, menos ansiedade vamos ter, que advém de tudo isso. Portanto, a lógica e a dica é simplificar as coisas da nossa vida. Mesmo que tenhamos imensas responsabilidades, sempre as podemos simplificar. Além disso, se quiserem aprender dos grandes líderes empresariais do mundo, que existem livros que exatamente que falam sobre como é que é o dia-a-dia de um executivo, por exemplo, eles têm fluxogramas e organigramas altamente simples. Coisa complicada é só de gaja. Gente inteligente não é complicada. Bom, outra dica para fluir com a vida é diminuirmos a fasquia. Uma das maiores tensões da nossa vida é que nós temos constantemente de viver de acordo com os padrões que nós ou que alguém definiu para nós próprios. Portanto, vamos fazer um favor a cada um de nós e vamos diminuir a fasquia. Sermos o melhor que cada um de nós possa ser dentro do que nós consideramos que podemos ser. Outra dica importantíssima para fluir com a vida é o enjoy the moment, é viver o presente, é apreciar o instante. É nós desfrutarmos do sabor, desfrutarmos de cada som, desfrutarmos de cada cor, por exemplo, da natureza. Concentrarmos a nossa atenção na absorção dos detalhes de cada momento que estamos a viver na nossa vida. Isso dá-nos um relaxamento espetacular, porque eu ativo os meus 5 sentidos. Portanto, é muito importante irmos para a natureza, para o mar, para a montanha, ver um rio, para que possamos apreciar o momento. Outra dica muito importante é aprender a gostar da mudança. Se tomamos consciência de que da mudança podem chegar coisas boas ou menos boas, vamos evitar preocupação e ansiedade, porque vamos saber que tudo aquilo que nos acontece é porque é o melhor para todos. Vamos, portanto, passar a aceitar aquilo que nos acontece. E também vamos querer mudar, porque
Ao mudarmos, sabemos que aquilo que vem é sempre melhor. Outra dica muito interessante para fluir com a vida é escrever aquilo que nos preocupa. Antes de dormir, principalmente quando estão mais preocupados ou mais ansiosos ou mais estressados, escrevam uma lista, de preferência exaustiva, daquilo que os preocupa. Organizem as vossas preocupações. Depois, metam a lista na gaveta e esqueçam essa lista, pelo menos por essa noite. Quando acordarem, a maioria das preocupações já não vos vai parecer tão importantes, porque simplesmente drenaram a vossa mente das preocupações e passaram-na para o escrito. Ok? Depois, outra dica para fluir com a vida. Quando temos uma situação de tensão, só temos duas formas de o fazer. Uma é: consigo mudar? Mudo. Não consigo mudar? Deixa de ser uma situação de tensão. Portanto, ou altero essa situação, ou altero a forma como eu encaro a situação. E então eu deixo de me chatear com aquilo que me chateia, porque eu passo a perceber que aquilo existe e deixo de gastar a minha energia a tentar mudar uma coisa que eu não consigo mudar. Isto serve muito para a classe feminina e a classe masculina e os choques que às vezes advêm de viverem juntos. Outra dica maravilhosa para fluir com a vida chama-se sorriso. Reparem, o sorriso descontrai os principais músculos faciais e desencadeia uma série de reações, nomeadamente hormonais, que nos vão fazer sentir melhor, mais calmos, menos ansiosos, mais confiantes. Portanto, quando nós sorrimos, nós sentimos-nos poderosos, sentimos que verdadeiramente nós conseguimos fazer tudo aquilo que nos propomos na nossa vida. Depois é o controlar, é uma dica para fluir com a vida, ou o deixar de controlar e controlarmos apenas aquilo que podemos controlar. Portanto, temos que ser muito rigorosos a distinguir aquilo que é possível daquilo que é perda de tempo. Vamos dedicar a nossa energia às tarefas que podemos realizar. O que nos rodeia, muitas vezes, é incontrolável. E se pensarmos que a nossa vida é como um livro em que alguns capítulos são tristes, outros são felizes, outros são muito empolgantes, outros são um bocado seca, que não fizemos nada. Mas se nós nunca virarmos a página, se nós não começarmos a ler outro capítulo, nunca saberemos o que é que esse capítulo nos vai trazer. Mas também, por outro lado, a vida é como uma máquina fotográfica, em que nós só devemos focar naquilo que é importante, capturar os bons momentos e evoluir com os negativos. Agora já não há negativos, mas façam de conta que sabem o que é um negativo de uma máquina fotográfica antiga. Porque quando havia os negativos, se estivesse desfocado, já não se ia imprimir aquela fotografia, ia-se tentar outra vez. A nossa vida é exatamente assim. Isto é o que se chama fluir com a vida. Eu aproveito, eu foco-me naquilo que é mais importante. E se ficar desfocado, eu volto a tirar outra fotografia. Tudo está bem em todos os momentos. Tudo acontece sempre pelo melhor para todos. Esta é uma lei universal que eu adoro. Porque vejam, por exemplo, quando a lagarta pensava que o mundo tinha acabado, transforma-se numa borboleta. A lagarta é o símbolo do expoente máximo da vida espiritual neste sentido, que é quando algo me está a correr o pior possível, ou seja, o mundo acabou para mim, enquanto lagarta, eu transformo-me num ser muito mais bonito que é uma borboleta, que é dos meus animais favoritos, por acaso. Portanto, que mais dicas podemos ter para fluir com a vida? Deixar de ruminar. Sim, meus amigos, vocês ruminam. Eu também, já muito menos, mas ainda rumino um bocadinho. Então, quando estão muito preocupados, pensem sempre o que é o pior que pode acontecer. Qual é o pior cenário possível? Então, marcam uma hora para se preocupar. Ok, eu hoje das 7 às 8 vou-me preocupar. E preocupo-me com aquilo, aquilo está-me a chatear, está-me a incomodar, preocupo. Qual é o pior cenário possível? Eu vou ver todo o negativo acerca daquela situação.
E depois vou sair para caminhar, escrevo, saio para caminhar, vou ver o mar, vou ver o rio, vou ver o jardim, vou ver o que eu quiser, respirar fundo e perceber que eu acabei de transformar um problema tão complicado numa série de pontos sobre o pior que me pode acontecer. E eu, assim, vou ter que assumir se estou disposta a atingir o pior cenário possível. Se eu quero correr esse risco, então, a partir daí, deixa de haver problema, passa a haver solução. Portanto, temos que acreditar em nós mesmos e na nossa capacidade de mudança e sermos otimistas em relação às nossas habilidades. Lembrem-se sempre, todos nós podemos ser melhor do que aquilo que na realidade somos. Todos nós podemos ser melhores do que aquilo que na realidade somos. E, portanto, nós temos que fazer reavaliações constantes da nossa vida, nomeadamente reavaliações em relação àquilo que estamos a tentar controlar. E, neste sentido, vamos tentar alterar a nossa atitude relativamente ao que estamos procurando gerir em relação à nossa vida. Outra coisa importantíssima para fluir com a vida é parar de generalizar demais. Nós generalizamos. Os homens são todos iguais, as mulheres são todos iguais, os professores são todos iguais, os alunos são todos iguais. Todos nos queixamos e criticamos tudo a todo momento. E isto é péssimo, porque cria uma onda de negatividade à nossa volta, no nosso campo eletromagnético e, portanto, depois não se queixem que só vão atrair coisas mais negativas para a vossa vida. Depois não se queixem. Outra coisa importantíssima é evitarmos a personalização, que é aquilo acontece-me a mim, coitadinha de mim, eu sou uma vítima do sistema, do processo, do meu marido, da minha sogra. Portanto, vamos evitar esta personalização de vitimização e pararmos de tirar conclusões precipitadas. É muito importante. Isto para evitar que os problemas se transformem em catástrofes completas. Outra dica. O universo conspira sempre a nosso favor. O universo conspira sempre a nosso favor. O universo nem nos está a punir, nem nos vai abençoar. O universo simplesmente responde à atitude vibracional que nós estamos a emitir em todos os momentos. Lembrem-se que somos corpos de luz, porque literalmente nós somos feitos de vazio. Nós temos átomos, no mais minúsculo dos minúsculos, somos átomos, mas os átomos são feitos de vazio, portanto nós somos vazio, portanto literalmente podemos comunicar com este macrocosmos que existe fora de mim. E para que eu possa ter uma melhor atitude vibracional, eu devo ser grata. A gratidão é aquilo que me permite gozar a minha vida. Por isso nós devemos agradecer à vida tudo de bom que ela nos tem trazido. Mesmo quando nós achamos que não temos assim tanta coisa para agradecer. Nunca a vida nos pode correr melhor sem que eu me aperceba de tudo de bom o que já aconteceu na minha vida. Portanto, escrevam num papel 10 coisas da vossa vida que vos trazem imensa felicidade. Fazer uma lista de gratidão obriga-nos a focar nas coisas boas e isso vai trazer mais coisas boas. Outra coisa importantíssima é fazermos uma lista de gratidão em relação aos ex. Passo a minha vida a dizer isto. Nenhuma pessoa que verdadeiramente reconheça que os ex-companheiros na sua vida lhe trouxeram coisas boas, mesmo que seja uma, nunca vai conseguir ter relações amorosas boas no futuro. Outra dica maravilhosa, que é quando a vida nos dá limões, aproveitemos e façamos uma limonada. Ou quando a vida nos dá marmelos, aproveitemos e façamos marmelada. Então, o que eu tive que pensar para dizer esta piada, para dizer esta anedota, eu pensei muito. Bom, então, o que é que eu quero dizer com isto quando a vida nos dá limões, façamos uma limonada? É que tudo na nossa vida é uma escolha, então vamos escolher ser felizes. Devemos nos concentrar em ser felizes.
ser feliz é bom para a nossa saúde e ninguém é responsável pela nossa felicidade, só nós e cada um de nós. Este é o grande engano dos relacionamentos. Porque quando eu acredito que é o outro que me vai fazer feliz, já está tudo mal. Eu sou feliz. E o outro aparece na minha vida para, quanto muito, me fazer mais feliz, me complementar, me completar, me iluminar, ajudar-me a transformar no melhor que eu possa ser. Agora, ninguém é responsável pela minha felicidade, a não ser eu própria. E nós devemos aceitar esta responsabilidade em relação à nossa felicidade. E devemos fazer feliz pelo menos uma pessoa por dia. A começar por nós próprios. Porque a primeira obrigação de todas as consciências, de todos os seres humanos, é ser feliz. A segunda é fazer felizes os demais. Nós viemos aqui para ser felizes, não para sermos perfeitos. Portanto, quando pensamos o que é a felicidade, será que somos felizes? Algum dia atingiremos a felicidade? E mais, nós precisamos de felicidade. Lembrem-se que nós temos uma cultura portuguesa que é a cultura do fado, da melancolia, dos descobrimentos em que os homens iam para o mar e as mulheres ficavam a chorar. Portanto, nós temos esta cultura muito saudosa. Por isso nós pensamos em deixar tudo para amanhã. Gozar a minha vida na reforma, gozar a vida ou ser feliz quando os meus filhos crescerem, quando eu pagar a casa, quando eu comprar um carro melhor é que eu vou ser feliz. Ou quando eu arranjar um gajo melhor é que eu vou ser feliz. Portanto, nós estamos sempre a adiar a vida, nós estamos sempre a adiar o desfrutar da vida. Para começarmos a fazer isto o mais rápido possível, devemos sorrir. Sorrir, 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 sorrir. Sorriam. Não são donos de todos os problemas do mundo. E nunca se esqueçam de sorrir, porque um dia sem sorrir é um dia perdido. Portanto, a vida funciona como um espelho. Sorriam para a vida e a vida vai sorrir para vocês. Portanto, além disso, o sorriso e o riso propriamente dito têm efeitos biológicos. O riso aumenta a imunidade, o riso diminui as hormonas de stress, o riso alivia as dores, o riso relaxa a musculatura. Em termos mentais, o riso melhora o humor, o riso diminui o stress. O riso alivia a ansiedade, o riso alivia o medo, o riso traz alegria à vida. O riso, em termos sociais, melhora os relacionamentos, ajuda a resolver conflitos, estimula o trabalho de equipa e cria coesão nos grupos. Outra dica para fluir lindamente com a vida é fazermos as pazes com o nosso passado, para evitar arruinar o nosso presente. O nosso passado foi uma aprendizagem importantíssima, necessária para a nossa caminhada. Portanto, em vez de nos revoltarmos contra o passado ou contra as pessoas que nos fizeram mal no nosso passado, devemos ter raiva para podermos perdoar. Esta é a lógica. De que é que me adianta eu continuar a estar chateada com alguém que me fez uma coisa que me magoou, ou que eu acho que me magoou, ou que me roubou, ou que me incomodou, ou que me puseram os cornos, ou que me despediram? De que é que me adianta eu continuar raivosa e frustrada e infeliz quando falo nisso? Se eu choro com o problema do meu passado é porque eu ainda o tenho presente nas minhas células. É como se aquele problema estivesse diariamente no meu corpo e isto faz-nos ficar doentes. Então, o passado foi uma aprendizagem importante. O dia de hoje é que é uma prenda, por isso é que se chama presente. E a vida só tem lugar no momento presente. Se perdemos o momento presente, nós perdemos a vida. Então, agradecer o passado, agradecer estas pessoas que nos incomodaram, saber-lhes perdoar, perceber quais as emoções que estão escondidas por trás daqueles problemas que tivemos, transmutar essas emoções e viver no presente. O que nós consideramos erro ou fracasso são lições que precisávamos aprender. Por isso, fluir com a vida é aprender as lições que a vida nos ensina.
é sermos otimistas, porque os otimistas veem uma oportunidade em cada calamidade e os pessimistas veem uma calamidade em cada oportunidade. E aquilo que os outros pensam de nós não é problema nosso, nem tem por que nos preocupar. O tempo resolve tudo. Nós temos é que fazer o que é necessário, o que é possível, e a partir daí começamos a fazer o que é impossível. Portanto, nós de facto devemos evitar comparar-nos com os outros, evitar criticar os outros. Nós nunca sabemos o que os outros estão a passar. E a comparação rouba-nos a alegria. Portanto, deixemos de pensar demasiado. Está bem não sabermos todas as respostas. As respostas chegarão a seu tempo, quando menos esperarmos. Se pensarmos em problemas, teremos problemas. Se pensarmos em soluções, teremos soluções. Todos os dias é possível fazermos uma escolha. Como é que eu quero viver a minha vida? Eu elijo como quero viver a minha vida, porque há sempre duas formas de vivermos a realidade. Deixarmos de fazer suposições, termos cuidado com as palavras, fazermos sempre o melhor em todos os momentos e deixarmos de tomar as coisas como pessoais. São 4 acordos do livro de Dom Miguel Ruiz que eu adoro e são 4 regras fantásticas para a nossa vida. Então, de uma forma assim resumida, devemos começar com uma boa atitude pela manhã, terminar com agradecimento pela noite. Devemos meditar, devemos aprender a meditar. A meditação reescreve o nosso cérebro, como é que eu quero estar a viver a minha vida. Devemos criticar menos, elogiar mais. Devemos pensar menos, sentir mais. Devemos falar menos, ouvir mais. Queixarmos-nos menos e aceitarmos mais. Ter menos medo e apreciar mais. Amarmos mais sem depender. Vivermos sem aparentar. Sermos coerentes, sermos assertivos. Pedirmos o que queremos. Dizermos o que pensamos. E fazermos aquilo que sentimos. Investirmos o nosso dinheiro em experiências, em vez de coisas ou bens materiais. Por isso é que estão a ouvir esta palestra, porque isto é um investimento numa experiência que vos vai transformar e esclarecer a vida enquanto consciências. Devemos enfrentar os nossos desafios, sempre evitarmos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Quanto mais adiamos algo na nossa vida, mais ansiedade criamos, mais stress criamos. Portanto, devemos fazer pequenas listas de tarefas semanais e depois cumpri-las. Eu dei uma palestra excelente sobre teletrabalho, qualquer coisa assim na pandemia, o trabalho, como organizar o tempo na pandemia, que está excelente, não forei eu a dá-la, mas que explica esta questão das tarefas e da gestão de stress quando realmente temos muita responsabilidade. Depois, outra coisa maravilhosa para fluirmos com a vida é termos o corredor dos famosos, como eu já disse, é colarmos postais, dedicatórias, fotografias das pessoas que nós amamos, que nos são mais queridas, por um corredor da nossa casa, pela parede da casa de banho, por um cantinho da sala. Então, isso é o cantinho da felicidade, porque são as pessoas que amamos, são alguma recordação de uma viagem, e isso, quando olhamos, vai nos conectar com aquela sensação, com aquela emoção que nos provoca aquela fotografia e vai nos fazer sentir bem. Devemos cumprimentar sempre e sermos amáveis com as outras pessoas. Devemos cuidar da nossa postura, caminharmos direitos, com os ombros para trás, peito para a frente, olhar para a frente, ajuda a melhorar o nosso ânimo. Escutar música, ouvir música desperta-me desejos de cantar, dançar, que vai alegrar a nossa vida e que nos vai fazer sentir melhor e, portanto, isso vai nos ajudar a fluirmos mais com a vida. E devemos arranjar, pôrmos-nos bonitos, sentirmos-nos atraentes, sentirmos-nos bem connosco próprios. 40% das pessoas dizem que se sentem mais felizes quando pensam que estão bem arranjados, por isso temos que nos pôr bonitos.
A seguir às palestras eu recebo sempre comentários de que para que é que eu me vim arranjar para a palestra? Porque eu sinto-me bonita, eu preciso estar bonita para falar. Eu estou a falar para vocês. Vocês são as pessoas mais importantes do mundo, porque são as pessoas que estão a prestar atenção àquilo que eu estou a dizer. Portanto, faz parte do meu respeito por aqueles que me estão a ouvir e eu pôr-me bonita. E isto ajuda a preservar a nossa autoestima. Além disso, mais dicas para fluirmos com a vida, fazermos atividades que nos deem prazer. Sair da rotina é muito importante, nós precisamos de pausa, por isso precisamos de sair mais, precisamos de passear com os nossos amigos, precisamos de dançar, precisamos de cantar, precisamos de ler, de desligar o telemóvel, desligar a televisão, conversar com o outro e olhar diretamente nos olhos é uma coisa maravilhosa. Porque quando nós fazemos o que nós mais gostamos, nós libertamos uma hormona que se chama serotonina. E a hormona serotonina é responsável por esta sensação de felicidade e bem-estar. Portanto, é muito importante fazermos aquilo que gostamos. Isto já falei. Depois, deixar de querer ter razão. Já falei sobre isto, mas isto para mim é importantíssimo. Há um post que eu pus algures, e se não pus, alguém vai repetir, que é ser feliz, para um lado, ter razão, para o outro lado. Quando nós deixamos de querer ter razão, nós deixamos de peliçar naquela conversa com o outro e passamos a ser felizes. Porque quando eu tenho razão, eu estou a colocar a minha verdade num assunto. E isso tira a minha felicidade. Isso não me deixa fluir com a vida. Portanto, meus amigos, principalmente os do sexo masculino, deixem de querer ter razão. Isto agora foi uma piada feminista. Mas pronto. Outra dica importantíssima para fluirmos com a vida é praticarmos o amor diário. Já sabem que eu gosto muito de falar de sexo. Pensavam que eu ia dizer outra coisa, não era? Bom, mas neste caso eu estou a falar no amor que nós praticamos por nós próprios e depois pelos outros, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, o motorista do autocarro, o senhor do lixo, o porteiro da escola, pelo mundo. Se nós fluirmos com a vida, nós verdadeiramente vamos ter um campo eletromagnético à nossa volta, que é de uma vibração de amor, que é uma vibração elevada, acima dos 528 MHz. E quando isto acontece, eu estou em coerência. Quando eu estou em coerência, eu estou a praticar o amor incondicional e universal por tudo e por todas as criaturas. E isto, sem dúvida, que me faz sentir muito feliz. Outra dica muito interessante, que na realidade é um provérbio, que eu sou muito fã dos provérbios, que é: quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Ou, por trás da tempestade, vem a bonança. Os provérbios têm sempre coisas maravilhosas por trás, ensinamentos importantes. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que as pessoas tornam-se realmente extraordinárias quando elas começam a pensar que conseguem fazer coisas. Quando elas acreditam em si mesmas. Quando acreditamos em nós, adquirimos o primeiro segredo do sucesso. Esta é a lógica. Eu acredito em mim quando eu sei que quando se fecha uma porta vão-se abrir 30 janelas. Quando há uma tempestade, além de vir a bonança, é maravilhoso ver a tempestade. É um espetáculo da natureza espetacular. Se não estivermos a levar com o raio na cabeça, obviamente. Portanto, a única forma de descobrirmos os limites do possível é nós termos a coragem de arriscarmos, de nos aventurarmos um pouco para além deles, para o impossível. Quando nós atingimos o impossível, passamos a atingir tudo e passamos a fluir com a vida. Lembrem-se que todos os dias fazemos uma escolha. Uma caixa, para um adulto, é uma caixa. Para uma criança, é um castelo, é uma casa, é um carro, é um forte, é um sítio de brincadeiras. Então, o que nós somos é consequência do que eu penso. Se eu penso que uma caixa é uma casa, aquela caixa vai ser uma casa.
Neste fim de semana, o meu sobrinho andava a brincar com uma caixa de cervejas, a fazer daquilo uma televisão, uma coisa fantástica. E realmente é fantástico até onde pode ir a imaginação humana. Portanto, lembrem-se sempre, o que somos é consequência do que pensamos. Portanto, se não quisermos ficar doentes, devemos procurar soluções, evitar os problemas. Porque as pessoas negativas têm sempre um problema para cada solução. Essas pessoas negativas são as pessoas tóxicas, que ninguém quer ter à beira. Portanto, se é uma pessoa negativa, mude, porque senão as pessoas à sua volta, depois de ouvirem esta palestra, vão deixar de lhe telefonar. O pensamento positivo vem naturalmente, por exemplo, para mim, mas o pensamento positivo, que vem muito naturalmente para algumas pessoas, para alguns de nós, pode ser aprendido, pode ser cultivado. Portanto, temos que mudar os nossos pensamentos e com isto vamos conquistar o mundo. Tudo o que o homem consegue ou deixa de conseguir é resultado direto dos seus pensamentos. O destino é moldado pela força do pensamento. Portanto, é capaz quem pensa que é capaz. Eu posso porque eu acredito que eu posso. Posso, logo existe. Quase. Não é posso, logo existe, é penso, logo existe, mas não interessa. Neste caso é posso, logo existe, logo vou fazer, logo vou cumprir. Logo vou deixar de ter expectativas, porque eu atuo, eu penso. Eu atuo em conformidade com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto. Eu sou coerente. E a partir do momento que eu atuo, ou seja, eu tomo uma ação, por exemplo, para mudar de trabalho, e depois eu abandono o resultado final. Isso chama-se viver sem expectativas. Fluir com a vida e viver sem expectativas. Lembrem-se que mesmo que não tenhamos consciência disso, cada atitude e cada comportamento que temos é uma decisão nossa. Portanto, o único limite do poder é o limite do acreditar. Portanto, devemos viver sem medo de arriscar, sem medo de nos apaixonarmos, sem medo de atingirmos a felicidade máxima na nossa vida. Devemos acordar cada manhã sabendo que temos um dia inteiro com todas as possibilidades à nossa frente, em vez de acordarmos a pensar que seca, outro dia, sério. Devemos abrir os olhos e observar o mundo. O mundo é uma coisa maravilhosa. O planeta Terra é fabuloso. Devemos vencer um medo de cada vez. Devemos observar as tardes luminosas da primavera. Devemos observar, devemos sentir as noites quentes do verão. Devemos dormir uma sesta ao sol sempre que possível. Devemos sentir o sorriso de alguém que nos ama. Devemos nos sentir livre em cada pôr do sol que observamos. Devemos ler o nosso livro favorito acompanhado de uma chávena de chá ou de uma cerveja, do que quiserem. Devemos cheirar a terra molhada depois da chuva. Devemos ver uma criança crescer. Devemos observar uma planta a crescer. Devemos realizar um sonho de cada vez e pelo menos um sonho por ano. E devemos sonhar acordados, meus amigos. Se não sonham acordados, não conseguem atingir o melhor que está destinado para que vocês possam ser na vossa vida. Devemos observar as maravilhosas ondas do mar. Devemos sentir o aroma de uma flor. Devemos abrir a janela e, além de arejar a casa, devemos sentir o vento quente ou frio na nossa pele. Devemos dar um beijo inesperado. Devemos planear uma viagem e viajar pelo mundo. Devemos desfrutar de um momento de solidão. Observar o céu estrelado. Abraçar alguém, abraçar quem amamos, abraçar as crianças, abraçar o nosso amor. Devemos, de vez em quando, tomar um pequeno almoço na cama. Devemos chorar de tanto rir. Devemos deixar as nossas pegadas na areia e ver como é que o mar as apaga. Devemos tomar um banho de imersão quente e demorado com música relaxante e beber um chá no fim. Devemos dar uma carícia simplesmente em silêncio. Devemos apreciar a doce melancolia de uma tarde de outono. Devemos acreditar em milagres e devemos acreditar que tudo na vida é um milagre. Nós vivemos num planeta azul que dá voltas todos os dias a uma esfera de fogo, com uma lua que movimenta as marés. E é-nos difícil acreditar em milagres? Então, nós com isto, ao fluir com a vida, nós podemos alinhar-nos com um propósito maior, que é a coerência dos pensamentos, dos sentimentos
e das ações. Porque o nosso cérebro é plástico. O nosso cérebro é neuroplástico. Portanto, o cérebro consegue modificar a estrutura e a função. Isto hoje em dia já se sabe, as neurociências mais modernamente falam da neuroplasticidade cerebral. Todo o meu pensamento cria uma conexão neuronal fortíssima. Portanto, se eu tenho o mesmo pensamento muitas vezes, a conexão que está associada a este pensamento vai se fortalecendo, vai criando uma estrada forte em vez de uma estrada fininha. Então, quando esta rede neuronal é criada no meu cérebro, vai ficar conectada a um determinado tipo de comportamento. E esse comportamento vai fazer disparar um estado emocional. Portanto, cada vez que um determinado pensamento é bem sucedido no meu cérebro, ou seja, quando esse pensamento vai influenciar o meu comportamento e este comportamento originou uma reação emocional, o meu cérebro vai criando então aqui esta rede neuronal específica para esta forma de agir e pensamento que a suporta. E quando temos um pensamento, o cérebro liberta neuropeptídeos que vão ligar a receptores celulares espalhados por todo o corpo e que os vão ativar. Isto cria a rede psicossomática, que é uma rede de comunicação intercelular coordenada por estas moléculas de emoções, estas bolinhas que são os neurotransmissores. Isto é a ligação entre a consciência, a mente e o corpo. Ok? Esta é a explicação científica de porque é que nós devemos fluir com a vida. Agora fui séria e dei-vos a explicação científica de porque é que ao fluirmos com a vida estamos a ter mais saúde. Porque se eu bombardear as minhas células com a mesma atitude e a mesma química repetidamente, quando essa célula se divide e produz uma célula filha ou irmã, o que lhe quiserem chamar, vai ter mais receptores para esses neuropeptídeos emocionais em particular. Portanto, significa que se eu sinto mágoa, frustração e raiva, tristeza, melancolia, eu vou libertar neuropeptídeos específicos produzidos pela mágoa, tristeza, frustração, melancolia. Portanto, é como que as células vão precisar destes neuropeptídeos para sobreviver. Então, mas se eu altero os meus sentimentos, estas bolinhas que se chamam neuropeptídeos, que circulam no meu corpo e no meu cérebro, vão se alterar e vão também alterar a química de todas as células. E, portanto, nós, quando sentimos aquilo que pensamos, esta é a explicação porque é que quando eu tenho um pensamento negativo, cada vez me é mais difícil sair deste estado de negatividade. E, portanto, eu sinto-me triste e sinto-me deprimido. Pelo contrário, se eu tenho repetidamente pensamentos positivos, amorosos, de felicidade, eu vou me sentir entusiasmada pela vida, motivada, alegre, feliz. Por isso, resumindo, abracem hoje, amem hoje, beijem hoje, liguem hoje, façam de conta que hoje é o último dia. Vivam o hoje como se fosse um último dia, porque assim vão ser o melhor que podem ser hoje. E lembrem-se, muda de vida se não viveres satisfeito, que é uma música que eu amo e, portanto, fluir com a vida significa que às vezes temos que mudar de vida, isto para vos dar uma música, que eu hoje ainda não vos tinha dado música, mas também eu estou a ficar muito poética, um poema que se chama Recomeça. Exatamente para fluírem com a vida, temos que saber que temos que recomeçar. Recomeça se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. E nunca saciado vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar e vendo. O logro da aventura, és homem, não te esqueças, só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheças. Então, tenho aqui outra música maravilhosa, que é brasileira, não sei se vou conseguir imitar muito bem, mas eu vou tentar, que é o
Amar sem medo de ser feliz. Bom, isto não correu muito bem. Depois alguém que meta aqui o áudio da música neste bocadinho, porque eu não consegui imitar esta muito bem. Portanto, meus queridos amigos, fluir com a vida. Todos os dias dizermos a quem amarmos. Isto bloqueou, portanto tenho que... Então, fluir com a vida. Todos os dias dizermos a quem amamos que os amamos e que somos muito felizes de os reencontrarmos nesta vida. Porque ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Portanto, amem profundamente, amem com paixão pelo menos uma vez na vida. Mesmo que achem que se magoem, é a única forma de vivermos completamente. E dizer que amamos muito, que amamos intensamente a quem estiver a partilhar a nossa vida connosco. Isto é fluir com a vida, é aceitar a sincronicidade do destino. E lembrem-se, para ser mais fácil, o que é que fariam se soubessem que iam morrer daqui a uma semana? Ousem fazer da vossa vida uma vida extraordinária. E com isto me despeço. Foi um prazer estar convosco. Voltamos dentro de alguns dias. Estejam atentos às nossas redes sociais. Subscrevam o nosso canal de YouTube, que é para lá que vai esta palestra a partir da manhã já editada e bem como os resumos das palestras. Até à próxima.